como é que eu vou adjetivar? Parece uma pera, né? Pelo menos você me ensinou. Parece uma pera, fica localizada aqui bem abaixo, ó, no lobo direito do fígado, e a sua função é armazenar a bile, que é um líquido produzido pelo fígado que atua na digestão de gorduras no intestino. Muito bem. Vamos falar sobre a sua vesícula, sua saúde, possíveis complicações? E nos ajuda nessa o mestre e doutor em cirurgia pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, professor na mesma instituição e que está conosco aqui. Boa tarde, doutor Fábio Tuller. Boa tarde. Tá bom, querido? Prazer em vê-lo. Como está? Prazer é meu. Tudo Uma bom? honra estar aqui. Ah, imagina, minha. Nós estamos falando, né? A grande, presta atenção, isso aqui é sensacional. Nós dois nascemos nos Estados Unidos de Niterói. Ah, coisa boa. Conterrâneo. É, conterrâneo. Você está bem, querido? Tudo já. Bom, para começar, vamos falar da importância da vesícula, se é que tem alguma importância. É um bom princípio aí, Não né? é? A vesícula, ela tem uma importância secundária, realmente, né, no processo digestivo. A bile, ela é um órgão, a vesícula é um órgão que armazena a bile. Né? O que é a bile? Essa substância que o fígado produz, que é responsável, então, pela... como se fosse um detergente, para ficar uma linguagem fácil Sim. da gente entender. Ele é um detergente da gordura. Então, quando a gente come alguma coisa muito gordurosa, a gente chega no início do intestino fino, nosso organismo manda uma mensagem para a vesícula, para ela esvaziar. E aí ele joga esse detergente, que é a bile, que ajuda a dissolver a gordura para o organismo absorver. Então essa é a função. Mas ela é secundária porque ela é um órgãozinho que armazena uma quantidade pequena de bile, né? Por um excesso, uma situação que você vai comer um churrasco, alguma coisa muito gordurosa, então ela tem aquele plus, um pouquinho a mais. Ah. E quando a gente retira a vesícula, por exemplo, ficar sem vesícula, o fígado faz esse papel muito bem. Então por isso que é secundário, né? Ela não tem uma importância muito grande para o nosso organismo hoje em dia. Olha, é uma coisa muito engraçada. Eu tenho conversado com muita gente a respeito disso. Pelo menos, Fábio, você vai dizer, não, Rony, você ficou doido, não. Eu tenho, aliás, por dever de ofício, eu tenho perguntado, e a vesícula, como é que está? Não tenho. E aí, não tenho. Entre cada 10 pessoas, isso foi uma conta minha. 4 não tem vesícula. Para que serve a vesícula, gente? A incidência, na verdade, hoje a gente tem na área médica em torno de 20%, né? Se você pensar, 20% da população não, tem pedra na vesícula, vai desenvolver uma doença da vesícula. Não necessariamente todos vão retirar, né? Então é muito frequente mesmo. Mas a função é secundária, a função ela dá para viver muito bem sem, né? E quais são, na verdade, as doenças que podem atingir a vesícula? A vesícula tem 3 doenças principais, né, que acometem. É o pólipo de vesícula, as pedras na vesícula e o câncer de vesícula, que é o mais grave deles. Tem câncer de vesícula? Tem câncer na vesícula. Mas Então, faz metástase e tudo? metástase e tudo. Inclusive, assim, os cálculos maiores de 3 centímetros, eles aumentam o risco do câncer de vesícula. Então, uma das indicações de retirar a vesícula é quando você tem um cálculo grande, realmente. Esses né? são pequenos, por exemplo? Esses são vários pequenos cálculos, né? Que é o mais comum, são os cálculos de colesterol, que são mais frequentes. 80% dos casos são por excesso de colesterol na bile, né? Então ela tem, normalmente tem 3 tipos de cálculos diferentes. Os cálculos pretos, né, mais escuros, marrons e os amarelos. Os amarelos são de colesterol, são mais frequentes. E os pretos? Os pretos são de bilirrubina, bilirrubinato de cálcio. Tá. A gente tem uma quantidade de cálcio muito pequena na vesícula, mas às vezes, o que acontece? Para entender a formação do cálculo, é interessante a gente pensar assim. Eu gosto de falar, é um copo de Nescau, de leite, Nescau e açúcar. Tá. Você tem que misturar o tempo inteiro. Você parou de misturar, aquilo precipita. Sim. A bile é a mesma coisa. Então você tem sais biliares, lecitina e o colesterol. Eles têm que estar em quantidades misturadas. Se aumentou a quantidade de colesterol, aquilo precipita a forma cálculo. Se diminuiu a quantidade de lecitina, que ajuda a dissolver, forma cálculo, né? Se diminuiu a quantidade de água ali que é solúvel, precipita. Uma coisa interessante, né, que todo mundo tem pavor de pâncreas, que é um órgão complicadíssimo, difícil de ser detectado até radiologicamente, enfim. Quando essa pedra é muito pequena, pelo menos foi o que você me falou, ela entra no canal que vai para o pâncreas. Aí é pancreatite, aí a coisa complica mesmo, né?
Aí quando a gente tem uma pedra na vesícula, a gente pode ter assim, até 10% das pessoas podem passar da vesícula para o canal. Geralmente quando são cálculos menores do que 5 milímetros. Por quê? Porque a medidinha, né, de passagem ali da vesícula, ela tem 5 milímetros. Então esses cálculos menores de 5 milímetros passam. Passando, ela pode parar no canal, então às vezes a pessoa fica amarela, aquilo entope o canal do fígado, e a pessoa vai ficar amarela, que a gente chama de icterícia, fica aquela amarela esverdeada. Ou ela, quando ela passa, ela é bem pequenininha e passa pelo pâncreas também, ela inflama o pâncreas. Aí pode dar uma pancreatite, que são as complicações da pedra na vesícula. Exatamente. Bom, vamos falar, por que surgem essas pedras? Tudo bem, eu fiquei sabendo, bilirrubina, tem, enfim, tem colesterol, então, mas por que elas aparecem assim? Porque tem coisas que são assintomáticas. Quando dói, a gente já sabe. Sim. Tem alguma coisa errada. E quando não dói? 80% é assintomático, né? A maioria das Uau! pessoas tem e não sabe que tem. Né? Então, só 20% acaba dando sintoma. Hoje a gente tem assim, essa estatística é sempre aquele negócio, né? A gente fala meio geral para a gente poder estudar. Mas você tem assim, quem tem pedra na vesícula desenvolve sintoma o risco é de 1 a 2% ao ano desenvolver sintoma. Então, você passa 10 anos, em torno de 20% de você ter um sintoma. Então, às vezes tem pessoas que passam a vida desde até mais velho e não tem sintoma nenhum, vai aparecer lá na frente. E às vezes tem cálculos impressionantes, cálculos de 5, 6 centímetros. Meu Deus. Toda a vesícula, enormes. Então, uma bola de golfe. Olha, bola de golfe. De golfe, o maior, às vezes. Porque foi desenvolvendo, foi acumulando ao longo dos anos. E quando você faz o diagnóstico, já tá lá. Anatomicamente, qual é o tamanho da vesícula biliar? Da vesícula, ela tem mais ou menos uns 7 centímetros, né? Tá. Ela tem mais ou menos esse tamanho, 7 centímetros, e uns 3 de largura, 3, 4 de largura. Mas quando ela entope, ela pode ficar o dobro, até mais. Entendi. A mais comum, então, desse tipo de doença, quer dizer, que são a pedra na vesícula, podem não dizer nada durante muito tempo. Cabe minha pergunta aí. Então, cronologicamente, não há nenhuma importância? Você pode ter isso jovem? Você pode começar cedo. Assim, a incidência maior é após os 40 anos, né? A gente tem uma regrinha, assim, quando está na faculdade, que a gente aprende, que são os 4 Fs. Hoje a gente aprende o 5º F, que é sempre em inglês, né? O que é o 4F? A gente lembrava disso para fazer prova na época da faculdade. Que era assim, forte, de 40 anos, né? 40. Mulheres, female. Fat, as mulheres mais obesas. Fertility, que tinham muitos filhos na época. E family, que era histórico familiar. Mas existe histórico familiar? Há uma coisa genética? Hoje tem uma relação. Antes a gente acreditava que não, a gente sabe que existe uma relação de histórico familiar, sim. Mas muito também pode ser por hábitos, né? Então, hábitos alimentares, alimentos mais gordurosos, a saturação do colesterol, ele é um fator importante. E há como prevenir? A prevenção, ela vai basicamente na alimentação, né? Você evitar esses fatores que são os riscos. Evitar a obesidade, ter uma alimentação menos gordurosa. Mas assim, não se tem hoje uma causa. A causa da pedra na vesícula é comer gordura. Não é. A gente tem muitos pacientes obesos. Aumenta o risco? Aumenta. Mas essa não é a causa. Na medicina não sabe exatamente a causa da formação. A gente sabe como acontece, que é uma alteração nessa solução que a gente falou aí, né? Essas substâncias. Mas exatamente o que causa ainda está para descobrir. Tratamentos, existem tratamentos? Existem. Sem ser o cirúrgico. A gente brinca assim, o chá de quebra-pedra, que é um deles. Não. Mas existem alguns medicamentos, né? Mas a efetividade desses tratamentos é muito baixas. Né? Existe o ácido desoxicólico, que é um tipo de remédio que a gente tem via oral. Ele, teoricamente, ajudaria a aumentar a quantidade desses sais biliares para diluir a bile. Mas o efeito dele é muito restrito. Alguns pacientes que a gente opera de obesidade, por exemplo, que eles vão emagrecer muito rápido, ele tem um risco até 20% de formar cálculo durante o período de emagrecimento. Porque o organismo vai liberar esse colesterol e acaba formando os cálculos de colesterol. Então, às vezes, a gente dá essa medicação nesse período específico, durante alguns meses, para evitar que forme o cálculo. Mas uma vez formado, aí você entrar com uma medicação para isso, a chance de resolver é muito baixa, e quando resolve, separar a medicação, volta tudo de novo. Então acaba sendo muito pouco utilizado. Meu avô, que era cirurgião, dizia o seguinte: evite ao máximo cirurgia, mas só existe uma cura,
para qualquer doença, a cirúrgica. É sábio, né? Não, é isso aí. Agora, em que caso, na verdade, como é que a gente faz esse diagnóstico? Tem que ser de forma radiológica? O melhor exame, apesar das pessoas hoje, né, a gente sofisticar exames, o melhor exame para pedra, o principal exame para pedra é o ultrassom, né? O ultrassom é o que tem mais sensibilidade. Até 97, 98% identifica as pedras. Em pacientes, às vezes, muito obesos, isso dificulta um pouco. Aí a gente tem que fazer alguma tomografia ou ressonância. Mas a ultrassom é mais sensível do que a ressonância, do que a tomografia para as pedras. Então é o exame de escolha. Vamos dizer agora a coisa que é importante, como o vovô dizia. Em que casos a cirurgia é recomendada? Em todos, né? Com toda certeza em todos, né? Na verdade, assim, conforme o seu avô falou, né? Às vezes, para o cirurgião e para o médico, a gente é muito mais difícil saber quando não operar. Porque quando operar é fácil, a nossa especialidade é de operar. Então, conforme a gente vai tendo um pouco mais de maturidade dentro da área cirúrgica, a gente tem que identificar e saber identificar os casos onde você não deve indicar a cirurgia. Porque com a laparoscopia, que as cirurgias menos invasivas, a cirurgia robótica, todo o avanço, realmente os riscos diminuíram muito. Então, ampliou essa indicação. Antigamente era assim, só opera se tivesse sintoma. Hoje, se a pessoa é saudável, tem uma condição de saúde boa, a gente acaba orientando a cirurgia, mesmo que o paciente a pessoa não tenha um sintoma muito importante, por causa dos riscos relacionados a isso. Mas é importante saber identificar também os pacientes, as pessoas que não devem ser operadas, né? Vamos dizer, no caso dela ter sido removida, como viver sem ela? Normalmente. Não mude nada a sua vida, porque não precisa mudar. Às vezes a gente orienta, né, nesse início de pós-operatório, manter uma alimentação um pouco mais leve, em termos de gordura, porque você vai estimular a produção da bile. E como não tem a vesícula para armazenar, a bile vai sendo eliminada diretamente no intestino. Então, às vezes, isso pode provocar uma certa irritação. Soltar um pouco o intestino, pode, quando você tiver uma alimentação mais gordurosa, dar um pouco de diarreia. Isso é raro. As diarreias permanentes, existem síndromes pós-colestectomia, que a gente chama na área médica, que são, às vezes, diarreias de difícil tratamento. Mas acontece numa porcentagem muito pequena dos casos, mas por causa dessa irritação da bile constante no intestino. Fábio, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Um prazer enorme. Dr. Fábio Tuller, que nosso conterrâneo dos Estados Unidos de Niterói, é mestre e doutor em cirurgia pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e professor na mesma instituição. Obrigado, querido, por ter vindo, viu? Vocês parem de olhar aquele... meninas da produção, parem de olhar para ele, é comprometido. Olha, piscou o olhinho. É lindo o cara, né? É incompetente. Vocês não prestam. Obrigado, Fábio. Obrigado.